Mano, não teve jeito, eu não aguentei. Eu comprei um R36S. Todo mundo tá falando desse portátil, né? Que é muito barato, muito bom, que roda bastante coisa. Então bora fazer um fake unboxing, que eu já tô com ele há um bom tempo, mas eu acabo não usando tanto. E aqui na caixa vem ele, né? Com a capinha pra não arranhar. Vem com a película também, de plástico mesmo. Olha, é muito bonitinho, né, velho? Dentro da caixa também vem papel e vem um cabo de carregamento de 6 amperes, segundo aqui. Deixando a caixa de lado agora, a gente vai focar nele, na estrela do vídeo. A película eu já tinha tirado, mas eu adaptei aqui para ter experiência com vocês. E vamos ligar ele, né? Ele tem um direcional muito bom, dá para jogar bastante jogos aqui. Não é lá um dos melhores para jogo de luta, mas é muito bom para jogos antigos, que é a especialidade dele. Os botões dele são ótimos, não chega a ser um clique de mouse, mas é bem tático, você percebe quando clica. Aqui já são tipo cliques de mouse, são mais comuns, já que são botões que você não vai usar direto. Os analógicos também tem o R3 e o L3, então em questão de compatibilidade ele é ótimo. O analógico é bem curtinho, mas é bem confortável também, você malmente vai usar ele. O foco desse console são jogos antigos que usam mais os direcionais. A tela dele nem se fala, a tela é muito boa, velho. É incrível como um console baratinho tem uma tela tão boa. E sobre o sistema, eu atualizei ele, eu tô usando o ArcOS. Como o meu é um R36 clone, então eu tô usando a versão do K36, que foi a compatível para esse console. Mas o bom é que esse clone que eu comprei, ele já vem com 1 GB de RAM, que seria igual ao original, então não tem praticamente diferença nenhuma. Eu não sabia que era um clone, então com a sorte vinha ainda com 1 GB de RAM. Bem, vamos testar algum jogo aqui do Super Nintendo, né? Donkey Kong Country 2. Sobre o áudio dele, é bem alto até, mas a qualidade não é das melhores assim. Poderia ser melhor, claro, mas pelo preço é uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha, ainda mais para jogos antigos. Ok, vamos ver o desempenho aqui no Super Nintendo com esse jogo. Sobre o Super Nintendo, ele vai rodar tranquilamente, não vejo problema algum. Ele vai rodar muito bem a maioria dos jogos de Super Nintendo. Ele roda isso aqui com uma tranquilidade absurda. O que ele vai ter uma maior dificuldade são jogos ali do Nintendo 64, PSP, que são jogos mais pesados. Então vamos diretamente para eles, né? Que é o principal. Sobre o sistema de emulação, ele usa o RetroArch, então você tem muitas opções para personalizar do seu jeito, então isso é muito bom, você pode mexer em muita coisa. Vou baixar um pouco o volume, que eu deixei essa música de background. Se vocês conhecem essa música, comenta aí. Agora vamos para o Nintendo 64. Vamos ver algum jogo aqui que seja legal. Kirby 64? Kirby 64. Eu acho que nunca joguei esse jogo, mas espero que seja bom. Ó, ele deu uns glitches ali no gráfico. Tá com as bordas aqui estranhas, mas beleza. Creio que vai questão de configuração também, né? Ó, ele tá rodando lento. Não tá em 100% da velocidade. Tá com um gráfico muito estranho, velho. Ó, tinha um inimigo aqui, não dá pra ver. Bizarro. Que bizarro. Ó, mais coisa aqui que não dá pra ver. Eu creio que isso é muito de configuração, porque aqui dá para mudar o tipo do emulador que você quer usar. No caso, eu deixei o padrão que vem com ele. Então, se o cara for parar para configurar aqui certinho, muito provavelmente vai rodar tranquilamente e sem esses glitches gráficos aqui, né? Certo, vamos para um console um pouco mais pesado ainda, que é o PlayStation Portátil. Eu tenho alguns jogos aqui legais para testar nele. Vamos de um God of War, vamos God of Warzinho pra gente testar realmente o limite desse console. Eu não vou testar os outros consoles, Nintendinho, PS1, GBA, porque são consoles muito leves que ele vai rodar tranquilamente. Se ele consegue rodar um pouco aqui do PSP, ele consegue rodar os outros consoles tranquilamente. E aqui com as configurações mais leves que eu achei, ele roda ali na faixa dos 12, 18 FPS. Nessa média ele tem queda de FPS, velocidade, mas eu diria que é no mínimo jogável. Se você quer muito zerar o God of War aqui, eu acho que você consegue. Com muita determinação você consegue zerar nisso aqui. Até porque ele tá com alguns efeitos faltando, então os gráficos vão dar muitos glitches. Vão ter muitas coisas estranhas acontecendo, como por exemplo, as orbes elas vão estar com uma borda preta em volta, é muito estranho. O céu vai ficar preto, vai faltar muita coisa. Caso você ative os efeitos, vai cair muito o FPS e a velocidade, ou seja, acaba sendo melhor jogar com gráfico feio, mas com mais FPS, do que com gráfico bonito e muito ruim de se jogar. Então acaba não compensando tanto jogar God of War aqui ou PSP nesse console. PSP que eu digo são jogos muito pesados, porque ele consegue rodar tranquilamente aqui o Persona 3 Portable e outros jogos aí 2D. Ele vai conseguir rodar tranquilamente, até com os gráficos aumentados.
No caso aqui o Persona ele roda de boas aqui no Tártaro, que seria a parte que tem mais coisas acontecendo na tela, ele consegue rodar tranquilamente. Ele tem algumas travadas, realmente, acontecem algumas travadas, mas para um jogo de turno, praticamente imperceptível, não vai mudar assim sua gameplay no geral. Tá perfeito, rodando belezinha, dá pra zerar de boa isso aqui. Pra jogar tranquilo também. E agora vamos para mais um exemplo do PSP, para você ver que tipo de jogo ele vai conseguir rodar tranquilamente aqui no console. Certo, aqui no Dragon Ball eu acho que até tá com a resolução aumentada. Ele roda muito bem mesmo, muito bem. Eu só tava aqui que dama e ir para o próximo teste. Perfeito. Agora vamos para o próximo teste, que é uma das partes que o R36S mais se destaca. É quando você tem um adaptador Wi-Fi para usar nele, já que ele não vem com Wi-Fi internamente de forma nativa, então você precisa usar um adaptador ou então comprar a placa e adaptar realmente nele. Ele tem um espaço para colocar Wi-Fi, mas você tem que abrir o console, tem que fazer um processo para soldar a placa de Wi-Fi e por aí vai. Então, entrando aqui nos ports, você tem alguns jogos que a galera fez rodar nele, o Balatro Celeste, Shovel Knight, Stardew Valley, tem também o Dead Cells, agora a galera portou para ele, mas eu vou usar aqui hoje o Moonlight, que é um aplicativo para compartilhar a tela do PC para ele. Você consegue colocar um jogo do PC nele, certo? Eu vou clicar aqui em Play, colocar em Desktop, que eu já tô com o jogo aberto no PC. E vambora, tamo com Dark Souls aqui, simplesmente Dark Souls 1 rodando no R36S. Você conseguir jogar um jogo que não era nem para iniciar nele, mas tá aqui, você pode jogar tranquilamente. Eu não vou jogar bem porque faz tempo que eu joguei Dark Souls e ainda mais no controle. Não lembro algum dos comandos. Eu zerei esse jogo, não parece, mas eu zerei. Eu sei que o caminho não é aqui, mas vambora. Muito feio, tá? Muito feio. Ele vem com áudio. Ele tem áudio, tá? Eu só diminuí pra não atrapalhar aqui no vídeo. Mas é muito bom. Dá pra jogar tranquilamente, zerar jogos gigantescos aqui com ele, usando só um adaptador de internet. E é isso. O console é muito bom. Eu gostei bastante dele. Quero usar mais vezes. Eu não tô usando tanto ele assim, porque eu tô ocupado esses dias. Então é isso. Quem quiser eu vou deixar o link aqui na descrição do mesmo anúncio que eu comprei. É isso, valeu. Foi mal por demorar tanto pra fazer um vídeo. Deixa o like, se inscreve. É isso aí. Vai ter review de outro consolezinho aí, hein? Fique esperto, se inscreve.